Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, hoje exatamente 21 de junho de 2020. Quero compartilhar com você o texto de Gênesis capítulo 32, versos 22 ao verso 31. Eu peço que você abra sua Bíblia, acompanhe a leitura comigo e depois mantenha sua Bíblia aberta para nós considerarmos juntos esta passagem. Está escrito o seguinte: levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois: como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. A aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Eu quero pensar com você sobre o tema um encontro com Deus. Um encontro com Deus. A história de Jacó é uma das histórias mais lindas de toda a Bíblia. Jacó, neto de Abraão, filho de Isaque, pai das 12 tribos de Israel. O projeto de Deus na sua vida começa antes mesmo dele nascer. Depois que seu pai casou-se, aos 40 anos de idade, sua mãe era estéril. E seu pai orou pela sua mãe durante 20 anos. Portanto, quando ele nasceu, ele e seu irmão Esaú, seu pai já tinha 60 anos de idade. Naquela época, a cultura mostrava que o primogênito tinha determinados privilégios. Mas ele, Jacó, nasce agarrado no calcanhar do seu irmão. E Deus disse para Rebeca: o mais velho servirá ao mais moço. E Deus ama Jacó, não por causa dos méritos de Jacó, mas apesar de seus deméritos. A escolha divina na vida de Jacó não foi em virtude do seu caráter, mas a despeito disso. E diz a Escritura que Jacó passa a ser o filho predileto da sua mãe, enquanto Esaú passa a ser o filho preferido de seu pai. Um erro grave dos pais. Os pais não devem amar um filho mais do que outro. Quando os pais demonstram prioridade, primazia, amor especial a um filho em detrimento do outro, eles jogam um filho contra o outro, e foi isso que aconteceu na casa de Isaque e Rebeca. Mas diz a Escritura que apesar de Isaque saber que Deus havia determinado que o mais velho servisse ao mais moço, Isaque, já velho, resolve abençoar o Esaú em vez do Jacó. E Rebeca então toma as medidas nas suas mãos e orienta seu filho a se fingir de Esaú, porque o seu pai já estava praticamente cego,
vestindo as roupas de Esaú, cobrindo as mãos com pelos de cabras, para que o pai não percebesse que ele, sendo liso, pudesse ser descoberto e trazer maldição em vez de bênção. E então Jacó engana seu pai, Jacó trai seu irmão, e precisa fugir de casa às pressas, para não ser morto pelo irmão. Quando você lê esta passagem à primeira vista, você pode pensar que Jacó era um adolescente, ou um jovem mimado, que vivia na barra da saia de sua mãe. Mas pasmem vocês, Jacó tinha nessa idade, nesse tempo, quando saiu de casa, fugido, 77 anos. Como assim? É fácil de você fazer essa conta. Ele sai de casa com 77 anos, passa 14 anos em Padã Arã, quando constitui família. E depois de 14 anos nasce José. Ele quer ir embora, seu sogro não deixa. Ele fica mais 6 anos cuidando dos rebanhos do seu sogro. Quando ele retorna, depois de 20 anos, aqui, para essa experiência que lemos, ele tem 97 anos. José tem 6 anos. 11 anos depois, José tem 17 anos e é levado cativo para o Egito, vendido pelos seus irmãos. Então, se você soma 97 mais 11, você tem 108. Era a idade que Jacó tinha quando José foi levado para o Egito. José tornou-se governador do Egito aos 30 anos. Depois tivemos 7 anos de fartura e 2 anos de fome, quando a família de Jacó vai para o Egito. Portanto, se você soma 108 mais 22, Jacó tinha 130 anos. É exatamente essa idade que ele foi para o Egito. Ele morou no Egito 17 anos e morreu com 147 anos. O ponto que eu estou querendo levantar é que Jacó era um filho da promessa, mas só vai ter um encontro com Deus de conversão com 97 anos de idade. Nunca perca a esperança, portanto, de ver alguém da sua família convertido. Deus já tinha aparecido para ele em Betel, quando ele fugia da casa de seu pai. E naquele encontro da escada que ligava a terra ao céu, Deus aparece para ele, diz que vai acompanhá-lo, que vai abençoá-lo, mas se apresenta a ele como Deus do seu avô e o Deus do seu pai, mas não como seu Deus. Com 77 anos de idade, Jacó só conhecia Deus de ouvir falar, mas Deus não era o Deus da sua vida. O próprio Jacó promete para Deus que se Deus o abençoar, se Deus o guardar, se Deus o levar em segurança, lhe der comida, lhe der roupa, Deus seria o seu Deus, admitindo que Deus então não era ainda o seu Deus pessoal. Pois Jacó vive 20 anos, constitui família, torna-se um homem rico. Mas Deus era apenas o Deus do seu avô e o Deus do seu pai, não ainda o seu Deus pessoal. É aqui nesse texto, é aqui nesta passagem, é aqui nesse episódio que você vai ver o encontro de Jacó com Deus. E eu quero então pensar com você nesta passagem, observando algumas lições. Primeira, Deus começa a luta com Jacó. Olha comigo, por favor, versos 22 até o verso 24. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, transpôs o val do Jaboque, tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. Note você que ele está fazendo todo esse expediente porque ele está sabendo que o seu irmão, a quem ele traiu há 20 anos, está vindo ao seu encontro das montanhas de Seir, lá do lado do Mar Morto, acompanhado de 400 homens. Ele está com medo, ele toma estratégias, e naquele momento, ele reconhece que ele precisa experimentar algo diferente na vida.
Não dá mais para adiar o seu encontro com Deus. Então ele fica só. E olha o que está acontecendo no verso 24. E lutava com ele um homem, até o romper do dia. Chama a sua atenção para o fato de que este homem aqui não é um homem, este homem aqui é um anjo, que na verdade é o próprio Deus, é uma teofania. Quem toma a iniciativa de mudar a vida de Jacó é o próprio Deus. É Deus quem faz a obra. É Deus quem planeja a sua salvação, é Deus quem executa a sua salvação, é Deus quem consuma a sua salvação. É Deus quem opera em nós tanto querer quanto realizar. Na verdade, a sua, a minha, a nossa salvação também foi iniciativa de Deus. Foi Ele quem nos escolheu antes da fundação do mundo. Foi Ele quem nos amou primeiro. Foi Ele que nos atraiu com cordas de amor. Foi Ele quem nos deu o arrependimento para a vida. Foi Ele quem nos convenceu de pecado. Foi Ele quem nos deu a fé salvadora. Foi Ele quem nos regenerou. Foi Ele quem nos justificou. Foi Ele quem colocou-nos no corpo de Cristo, batizando-nos no corpo de Cristo pela obra do Espírito Santo. Foi Ele quem nos selou com o Espírito Santo da promessa. Foi Ele quem escreveu o nosso nome no livro da vida. A nossa salvação é obra de Deus. Segundo lugar, Deus não desiste de Jacó, apesar da sua resistência. Olha comigo o versículo 25. Está escrito assim: vendo este, que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Então chama a sua atenção para esse ponto. Jacó, numa linguagem bem humana, era um osso duro de roer. Ele não cedeu. Ele lutou até o romper do dia, medindo força com força, poder com poder, destreza com destreza. Ele não queria abrir mão de quem ele era, Jacó, enganador, suplantador, o articulador. Por isso ele resiste, por isso ele não cede. Assim somos nós. Jacó não viveu apenas há milênios, Jacó está entre nós. Jacó mora debaixo da nossa pele. O coração de Jacó bate no nosso peito. Nós somos Jacó. Nós somos rebeldes. Nós somos recalcitrantes. Nós resistimos à voz de Deus. Deus tem falado conosco tantas vezes, de tantas maneiras. Deus tem levantado pessoas para nos alertar. Deus tem levantado pessoas para nos exortar. Deus tem falado conosco através das circunstâncias, mas nós não queremos ceder. Somos duros de coração. Somos resistentes como Jacó. Mas Deus não desiste dessa luta. Apesar da resistência de Jacó, Deus não abre mão de Jacó. Eu quero dizer isso para você: apesar da sua rebeldia, apesar do seu pecado, apesar da sua resistência, apesar de você estar recalcitrando contra os aguilhões, Deus não desiste de você, como não desistiu de Jacó. Terceiro lugar, Deus feriu Jacó para não perdê-lo para sempre. Olha comigo o versículo 25b. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Ou seja, Deus deixou Jacó aleijado, para que ele não perecesse eternamente. Aqui está algo sublime e solene. Deus não vai perder essa luta. Deus não é fracassado. Deus nunca é derrotado nos seus planos e propósitos. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Porque Deus havia escolhido Jacó antes que ele nascesse. Deus não iria perder esse homem. Diante da resistência de Jacó,
Deus o deixa manco, Deus o deixa aleijado, Deus o deixa defeituoso fisicamente para que a sua vida fosse salva. Eu quero dizer a você agora, solenemente, que Deus irá às últimas consequências para salvar você. Algumas pessoas só são quebrantadas diante de circunstâncias extremamente difíceis. É um acidente, é um luto amargo, é uma doença grave. Eu não estou dizendo com isso que o sofrimento em si tenha poder eficaz para mudar a sua vida. Eu estou dizendo que muitas vezes Deus há de usar, acompanhado da sua graça, uma providência carrancuda para que você reconheça que você precisa de Deus. Então Deus toca em Jacó para não perdê-lo para sempre. O mesmo Deus faz com você e comigo. Por isso a Bíblia diz: se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Mas notem comigo em quarto lugar, que Deus salva Jacó quando este reconhece a sua necessidade de Deus. Olha o versículo 26 comigo. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Note você que até nesse momento, Jacó é um homem que está tomando os destinos da sua vida em suas mãos. Ele está agindo, ele que está planejando, ele que está trabalhando, ele que está montando as estratégias, ele que está controlando a situação. Chega um momento em que Deus revela para ele a sua fragilidade. Agora ele está manco. Agora o Senhor diz: deixa-me ir. Agora é Jacó quem luta. Mas Jacó agora não luta fisicamente, Jacó luta com palavras. Agora Jacó não mede mais força com força, poder com poder, destreza com destreza. Agora Jacó está agarrado ao Senhor, dizendo: não te deixarei ir, se tu não me abençoares. Talvez essa tenha sido agora a sua maior necessidade. Você que está passando por um vale profundo. Você que tem caminhado na sua família como um crente, mas apenas tendo Deus como Deus do seu avô, como Deus do seu pai, como Jacó. Agora Deus está lutando com você, talvez deixando experiências profundas e amargas com você, para que você reconheça que você precisa de Deus. Que agora você faça a oração de Jacó: eu não te deixarei ir se tu não me abençoares. Eu não me contento com dinheiro, eu tenho muito. Eu não me contento com rebanhos, eu tenho muitos. Eu não me contento com ter tantos filhos, eu tenho muitos. Mas a maior necessidade minha agora é da tua bênção. E agora a minha maior angústia, a minha maior preocupação não é encontrar o meu irmão Esaú que vem contra mim. Eu estou agora precisando de uma experiência real, profunda, radical e transformadora contigo. Eu não te deixarei ir se tu não me abençoares. Mas notem comigo, quinto lugar, Deus salva Jacó quando este se quebranta, se humilha em prantos e em lágrimas diante de Deus. Peço a você só um momentinho, e eu vou abrir um outro texto, só esse outro texto fora do texto lido, que está no livro do profeta Oséias. Porque lá Oséias registra um fato da vida de Jacó que não está registrado no livro de Gênesis. Capítulo 12 de Oséias, versículos 3 e 4. E eu vou ler. Está escrito assim: no ventre pegou do calcanhar de seu irmão, no vigor da sua idade lutou com Deus. Então você percebe que o homem com quem ele luta não é um homem, é o próprio Deus. Era uma teofania. Lutou com o anjo, não um anjo. Sempre que você encontrar na Bíblia o anjo de Deus, é uma teofania. Está falando da segunda pessoa da Trindade, o Cristo pré-encarnado. Lutou com o anjo e prevaleceu. Chorou
e lhe pediu misericórdia, lhe pediu mercê. Em Betel achou a Deus e ali Deus falou conosco. Preste atenção nisso. Ele chorou e pediu mercê, pediu misericórdia. O que é o verdadeiro arrependimento? Senão uma mudança de mente, senão uma tristeza segundo Deus, senão o reconhecimento de que eu não posso mais continuar do jeito que eu estou caminhando. Eu preciso da graça de Deus, eu preciso da salvação de Deus. Essa luta com Jacó, quando ele está agarrado com Deus, eu não te deixarei ir se tu não me abençoares, não é um lutador bravo, não é um guerreiro cheio de fúria e ódio, mas é um homem quebrantado, é um homem em pranto, é um homem em lágrimas, é um homem clamando pela misericórdia de Deus. Quando é que você encontrará salvação para a sua alma? É quando você se humilhar, é quando você reconhecer o seu pecado, é quando você reconhecer as suas mazelas, é quando você reconhecer a sua identidade, é quando você reconhecer que você precisa da graça de Deus e o seu coração se derreter como geleira diante do calor da graça de Deus. Sexto lugar, Deus salva Jacó quando este confessa o seu pecado. Olha comigo, por gentileza, versículo 27 do texto lido. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Bom, isto não foi uma resposta, isto foi uma confissão. O nome Jacó significa suplantador, enganador, trapaceiro. Se você olhar comigo, capítulo 27 de Gênesis, verso 36, há uma informação interessante, dita lá. Veja você, nesse capítulo 27, foi o capítulo em que Jacó enganou seu pai e traiu seu irmão. Quando ele entrou no quarto do seu pai, que estava cego, se fazendo de Esaú, está escrito no verso 18 assim, 27 e 18. Jacó foi a seu pai e disse, meu pai. Ele respondeu, fala, quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó a seu pai, sou Esaú, teu primogênito. Olha você, que esse fato se repete no verso 24. Isaac pergunta, e lhe disse, eis meu filho Esaú mesmo? Ele respondeu, eu sou. Agora veja você no verso 36, 27, 36, disse Esaú, não é com razão que se chama ele Jacó? Pois já 2 vezes me enganou, tirou-me o direito de primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Então, quando o Senhor pergunta para ele assim, qual é o teu nome? Como te chamas? Como te chamas? Versículos 32, 27, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. A última pergunta dessa tinha sido feita há 20 anos. Quem é você? Como é que você chama? E ele respondeu, sou Esaú. Ele mentiu, foi um trapaceiro, foi um enganador. O que Deus está perguntando para ele naquele dia é, quem é você? Você continua enganando? Você continua mentindo? Você continua trapaceando? Quem é você? Quando ele responde Jacó, nesse momento ele não dá apenas a resposta, até porque o Senhor conhecia o nome dele, conhecia a história dele, conhecia o passado dele, conhecia o presente dele, conhecia o futuro dele, conhecia tudo sobre ele. Esta pergunta não é para que Deus está precisando de uma informação, é para tocar na consciência de Jacó, para que ele caia em si, para que ele reconheça o seu pecado, para que ele reconheça as suas mazelas, para que ele se arrependa. Quem é você?
Você reconhece os seus pecados? Você tem consciência dos seus erros? Você admite que a sua vida está errada? Não há salvação sem antes reconhecimento de pecado. Não há fé salvadora sem arrependimento. Por isso a ordem de Deus é: arrependei-vos e crede. Mas, confira comigo em 7º lugar. Deus salva Jacó. Deus salva Jacó. Quando este prevalece com Deus e seu nome é mudado. Olha comigo o verso 28. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Eu chamo a sua atenção para o fato de que Deus, ao mudar o nome dele de enganador, Jacó, para Israel, príncipe, não está apenas Deus buscando um nome mais sonoro, bonito. Deus está dizendo o seguinte: olha, assim como eu estou trocando o seu nome, eu estou mudando a sua vida, eu estou transformando a sua história, eu estou fazendo tudo novo no seu coração. Quando a Bíblia diz que como príncipe ele lutou com Deus e com os homens e prevaleceu, nessa luta aqui no Val de Jaboque com Deus, ele é derrotado, e ao ser derrotado ele prevalece. Ele foi derrotado no sentido de que ele cedeu. Ele admitiu que não podia caminhar mais sem a bênção de Deus. Ele reconheceu que ele não podia mais sair daquele val de Jaboque, a não ser que Deus tocasse a vida dele, que Deus mudasse a história dele, que Deus resolvesse os dramas do passado dele, que Deus fizesse uma libertação completa na história dele e fizesse dele um novo homem. Ao perder a luta, ele ganha, e ganha salvação, uma nova vida, um novo coração, um novo nome, uma nova história dali para frente. Mas ainda, em 8º lugar, Deus salva Jacó quando este quer conhecê-lo, e por Deus é abençoado. Olha comigo o verso 29, por favor. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Veja você que Jacó é um homem com 97 anos. E ele ainda não conhecia Deus como Deus da sua vida. Ele pergunta pelo nome de Deus. Para mim, isto é uma palavra de esperança para os pais, para os avós, que oram há tanto tempo pelos seus filhos. Talvez que se desviaram, talvez que estão longe dos caminhos de Deus, rebelados contra Deus, experimentando as bênçãos do pacto, como filhos da aliança, mas distanciados. Veja você que este neto de Abraão, o pai da fé, este filho de Isaac, que nasceu num lar temente a Deus, com lutas, com dificuldades, é verdade, mas temente a Deus, que a despeito dos seus pecados, tem a bênção de Deus, a companhia de Deus, a proteção de Deus, a prosperidade de Deus, o cuidado de Deus, mas que só vai ter uma experiência de um encontro real com Deus com 97 anos de idade, já na fase outonal da vida.
Então a minha palavra para você pai, para você mãe, para você avô, para você avó, nunca desista da salvação de seus filhos, de seus netos. Porque Deus é poderoso para alcançá-los, para mudar a história deles, para realizar um milagre na vida deles. E só Deus pode fazer isso. E os planos de Deus não podem ser frustrados. O que Deus estabeleceu desde a eternidade, Ele vai realizar para o louvor da sua glória. Mas em nono lugar, Deus salva Jacó quando este vê o Senhor face a face. Olha o verso 30 comigo. Àquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. É fantástico isso, porque Jacó batiza aquele val do Jaboque, que era um afluente do rio Jordão, batiza aquele local com o nome de Peniel, assim como ele já tinha batizado há 20 anos, o local onde ele se deitou, colocou uma pedra como travesseiro, tem uma visão de uma escada ligando a terra aos céus, e os anjos, Deus subindo e descendo, e Deus aparecendo para ele, chamou aquele local de Betel, casa de Deus. Agora ele batiza esse novo local de Peniel, para registrar indelevelmente a sua experiência de conversão no Val de Jaboque, dizendo: aqui eu vi a Deus face a face e a minha vida foi salva. Aqui é o marco da minha conversão, aqui é o marco da minha transformação, aqui é o marco onde eu deixo para trás os andrajos do velho homem e me visto com as roupagens do novo homem. A partir de agora eu sou a nova criatura, as coisas antigas ficaram para trás, tudo se fez novo, tudo se fará novo na minha história e na minha vida. A pergunta que eu lhe faço agora é: você tem já a experiência de um verdadeiro encontro com Deus? Será que você está caminhando na vida apenas professando o Deus do seu avô, o Deus do seu pai, mas ainda esse Deus não é o Deus da sua vida? Deus não quer que você tenha uma fé de segunda mão. Deus não quer que você tenha apenas uma confiança no Deus de seu avô, de seu pai, do Deus que você ouviu falar, mas que ainda não é o Deus da sua vida, da sua experiência. Você ainda não teve uma experiência real, profunda, concreta com Ele, pois hoje pode ser o seu dia de atravessar o seu val do Jaboque, de ter uma luta com Deus, de ter uma experiência com Deus, de ter uma rendição a Deus, de se entregar a Ele e de ter uma experiência real, profunda e gloriosa de conversão em uma entrega incondicional da sua vida a Ele. Hoje você pode ver a Deus face a face. Hoje você pode ver a glória de Deus na face de Cristo. Este Jesus, o amado Senhor da nossa vida, é o seu mediador entre você e Deus. Ele é o caminho que leva você a Deus. Ele é a porta do céu mediante a qual você pode ter acesso à presença de Deus. Por meio de Jesus você pode ser perdoado, por meio de Jesus você pode ser redimido, por meio de Jesus você pode ser salvo, por meio de Jesus você pode receber a vida eterna. Hoje você pode ver a Deus face a face e também ser salvo. Mas eu quero concluir. 10º e último lugar, Jacó, depois de salvo, tem um novo futuro, porque encontra pela frente luz e reconciliação. Veja comigo, por gentileza, os versos 31 e 32. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Preste bem atenção nisso.
Jacó era um homem rico, muito rico. Ele tinha muitos rebanhos, muitos servos, muitas servas. Para você ter uma ideia, ele deu um presente para o seu irmão de 580 animais, tamanha comitiva que o acompanhava, o comboio que ele trazia, as riquezas, não só de rebanhos, de víveres, mas de prata, de ouro, de servos e servas. Mas um homem que, a despeito de tanto dinheiro e de tanta riqueza, vivia nas trevas, uma escuridão medonha. Quando ele tem uma experiência com Deus, o sol nasce para ele. Não apenas o raiar do dia, com o sol despontando no pináculo dos montes, mas uma luz interior, uma paz no coração, uma doçura na alma, uma mudança profunda e radical. Se não bastasse a bênção deste encontro com Deus, ele está indo ao encontro de seu irmão Esaú, a quem ele tinha traído. Esaú que tinha jurado matá-lo. Esaú está vindo com ele, ao encontro dele com 400 homens. E diz a Bíblia que então Jacó muda de postura. Até então, enquanto era Jacó tramando tudo, arquitetando tudo, ele tinha colocado todo mundo na sua frente e ele ficado atrás. Agora, como Israel, novo homem, ele adianta e vai à frente da sua família. Em vez de guerra, em vez de sangue, em vez de uma chacina, quando o seu irmão o vê, ele prostrado, corre, abraça, beija, e é uma belíssima reconciliação. Porque quando você tem um encontro com Deus, Deus reconcilia com você os seus inimigos. O Deus que faz o concerto vertical é o Deus que faz a aliança horizontal. E eu quero concluir a minha fala com você hoje dizendo, pois Deus pode fazer este milagre poderoso também na sua vida nesta manhã. Pare de fugir de Deus. Pare de resistir à poderosa voz de Deus. Deus não desiste de você. Se preciso for, Deus deixará você manco, para não perder você para sempre. Agora é hora de você se render. Agora é hora de você ter o seu encontro com Deus. Agora é hora de você ser salvo. Agora é hora de você agarrar-se a Deus e dizer, eu não te deixarei ir se tu não me abençoares. Agora é hora de você se apropriar de uma nova vida, de um novo nome. Agora é hora de você ver os milagres de Deus acontecendo na sua vida, o sol brilhando na sua face e aqueles que estavam marchando contra você para destruí-lo, abraçando você num sinal bendito da reconciliação, fruto da graça de Deus na sua vida. Que Deus abençoe você. Que Deus enche o seu coração de alegria, a alegria da salvação. Eu quero orar com você nesse momento. Deus, eu peço a Ti, em nome de Jesus, que Tu apliques esta palavra ao coração daqueles que estão nos assistindo, para que eles experimentem a bênção de um verdadeiro encontro contigo, a bênção da salvação, a bênção da paz, a bênção da alegria, a bênção da restauração, a bênção da reconciliação. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Nossa gratidão a todos.